Olá, caros alunos. Aqui é a disciplina Matemática Discreta, sou a professora Shirley. Vamos iniciar a nossa aula com o tema Conjuntos, aula 1, correspondente à unidade 1 do material de vocês. Primeiro, nós vamos iniciar a questão de conjuntos e relação de inclusão. O que vem a ser conjunto? Então, a ideia de conjunto vem o quê? É a mesma de coleção, é um grupo, é uma quantidade X de uma determinada situação, certo? Em que, se eu tenho aqui uma coleção de revistas, isso aqui vai ser o que? O conjunto. Quando eu tiro uma revista, vai ser o que? A parte. Ele corresponde ao elemento desse conjunto, certo? Outro exemplo, time de futebol. O time de futebol, todos os jogadores formam um conjunto. Quando eu tiro um jogador, eu vou ter o elemento desse conjunto. Agora vamos ver aqui a representação de um conjunto, que pode ser forma tabular, certo? É a forma de tabela, em que eu vou ter chaves, né? Eu vou representar por chaves e separado por vírgula. Então eu tenho aqui A igual a I, O, U, é um conjunto em que eu vou ter entre chaves, elementos e separado por vírgula. E B vai ser igual entre chaves 1, 2, 3, 4, separado também por vírgula. É usual representarmos os conjuntos sempre por letra maiúscula. Conjunto A, conjunto B, as letras do alfabeto maiúsculo. Também podemos representar o conjunto pelo diagrama de Venn, que vem a ser: diagrama é uma região plana, né, limitado por linha fechada, em que eu tenho, vou colocar aqui, ó, os elementos 1, 2, 3, 4, A, E, I, O, U, certo? Então, o conjunto A e o conjunto B, representado pelo diagrama. Temos também a propriedade. O que vem a ser essa propriedade? É uma determinada, eu tenho o conjunto A igual a X, tal que X, tem a propriedade de P. Então, tem algo que pode ser descrito aqui dessa propriedade. Exemplo, por exemplo, aqui eu tenho aqui a Europa, então os países da Europa. Posso dizer que A vai ser igual a X, tal que X é o país da Europa. Então, esse X pode ser Germânia, França, qualquer país representado aqui da Europa. Também tem um exemplo aqui, B vai ser igual a um X, tal que X é um número natural par. Então, todos os números naturais pares vai ser incluído aqui, vai estar dentro desse conjunto. Vai representar o X, pode ser 2, 4, 6, 10, 100, 1000, números pares. Vamos agora à relação de pertinência. Quando eu falo em relação de pertinência, posso representar aqui dois conjuntos, A e B, né? Conjunto A, as vogais, A, E, I, O, U, e o B, 1, 2, 3, 4. Em que eu posso dizer que U é elemento do conjunto A. É isso? Quando a gente vê aqui que no conjunto, a letra U é elemento do conjunto A, mas não é elemento do conjunto B. Então, eu posso dizer que U pertence a A, né? E U não pertence a B, certo? Então, quando eu falo de um elemento em relação ao conjunto, eu posso utilizar o pertence e o não pertence, certo? A relação elemento e conjunto, sempre eu vou utilizar pertence e não pertence. Vamos agora aos tipos de conjunto. Eu vou ter conjunto unitário, como o nome já está dizendo, é formado por um único elemento. Exemplo, C é igual a 5, aqui é o elemento 5, eu tenho apenas um elemento. B é igual a X, tal que X é a estrela do sistema solar. Eu tenho apenas um elemento, a estrela do sistema solar é o Sol. Então, é o único elemento que temos nesse conjunto. Conjunto vazio, também como o nome já diz, é um conjunto que não possui nenhum elemento. E ele pode ser representado por esse símbolo aqui, esses dois símbolos. Entre chaves, sem nada, e essa bolinha cortada. Então, quando eu digo D é igual a X, tal que X é o número e X vezes 0 é igual a 5. Então, vai ser igual a, aqui, ó, o símbolo do vazio, né?
conjunto é x tal que x é um computador sem memória. Não existe computador sem memória. Então esse conjunto aqui não tem elemento. Ele é vazio, pode ser representado aqui, ó, entre chaves. E aí vamos agora ao conjunto finito. Conjunto finito é aquele que tem o quê? Tem fim, que a gente pode contar a quantidade de elementos, certo? Exemplo, B igual a 1, 2, 3, 4. Eu estou vendo aqui, ó, que ele tem 4 elementos, esse conjunto. Conjunto D, x tal que x é brasileiro. Então, se eu for ver a quantidade de pessoas brasileiras, a população brasileira, eu tenho essa quantidade de x, certo? Conjunto H, x tal que x é o jogador da seleção brasileira de futebol. Então, qualquer jogador da seleção brasileira está dentro desse x aqui, ó, certo? Desse conjunto. Aí temos aqui os conjuntos infinito. Então, infinito já está falando. Conjunto que não podemos contar, que não tem fim. Então, por exemplo, conjunto dos números naturais. No caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Então é infinito. Eu não sei qual é o último número natural. A igual a x pertence aos naturais, tal que x é par. 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Por todos os números pares, eu não sei qual é o último número par. Então esse conjunto é infinito. Aí vem para os conjuntos iguais. Quando eu falo em conjuntos iguais, eu tenho que ter que, por exemplo, aqui, A é igual ao conjunto das letras das partes, arte. Então, A é igual a ARTE. E B é o que? Reta, RETA. Se vocês observarem, eles possuem o mesmo elemento, certo? A não importa que a ordem das letras, mas são os mesmos elementos. Então, eu posso dizer que A é igual a B, por exemplo, pela igualdade. E os conjuntos que possuem os mesmos elementos, não importa a ordem que os mesmos estejam inscritos. Agora, se A não for igual a B, podemos representar com A diferente de B, ó, através desse símbolo aqui, ó, diferença, certo? Então, vai representar a igualdade, A igual a B e A diferente de B, com esse símbolozinho, diferença. Aí eu tenho o conjunto universo. E o que vem a ser o conjunto universo? É o estudo de um conjunto ao qual pertencem todos os elementos, ou seja, é o conjunto no qual todos os números no quais a gente vai trabalhar. Certo? A gente vai ver aqui a partir do conjunto universo. Quais são os números menores que 5? Então, essa resposta vai depender do meu conjunto universo. Se eu considerar os números naturais, então o conjunto de solução S vai ser 0, 1, 2, 3, 4, menores que 5. Se eu considerar os números naturais pares, o conjunto de solução S vai ser 0, 2, 4, menores que 5. Então, depende do meu conjunto universo, de onde é que está determinado. Vamos agora subconjuntos. Subconjuntos, sendo A e B dois conjuntos, disse que A é subconjunto de B se somente se todo elemento de A pertencer a B. Notação: A está contido em B. Lê-se: A está contido em B, ou ainda B contém A. Então esse símbolo aqui, A está contido em B, existe se somente se existe um x tal que x pertence a A, se x pertence a B. Então essa é a forma de leitura. Existe um x tal que x pertence a A, x pertence a B. Nesse subconjunto que eu posso dizer bem aqui, ó. Conjunto B, formado por todos os brasileiros, certo? É o conjunto geral. Com os elementos de B podemos formar o conjunto A, só conjunto dos homens brasileiros. Então vai ser um subconjunto desse conjunto. O conjunto C das mulheres brasileiras vai ser o subconjunto. Então logo A e C é subconjunto de B, certo? Temos aqui, ó, exemplo de subconjunto. Esse conjunto com os elementos 2, 5, 3 está contido em 2, 5, 3, 8, 9 está. Eles estão aqui dentro. 6, 9, 6, 5 contém 9, 6. Ó. 9, 6 está aqui, ó, nesse conjunto. 2, 8 está contido no próprio 2, 8. São iguais, né? Esse conjunto. Aí vamos agora pertinência e inclusão. Depois disso a gente pode perceber o quê?
Fazendo uma revisão aqui, que a relação de inclusão, ela está relacionada de um subconjunto B com um conjunto A. Então, contém B está contido em A. Se eu quero relacionar um subconjunto, dentro do conjunto A, eu vou colocar está contido. Agora, se eu quero relacionar um elemento X com o conjunto A, um elemento à parte, eu vou determinar por pertence, certo? Ou não pertence, no caso da negação. Conjuntos e subconjuntos. Então, aqui, só para representar melhor a questão de conjuntos e subconjuntos, eu tenho aqui o Brasil, que está aqui, ó, fora aqui, ó, o Brasil, conjunto geral. Os estados, vai ser o que? Outro subconjunto, são 26 estados e o Distrito Federal. O município já vai ser outro subconjunto dentro dos estados. E o bairro vai ser outro subconjunto, certo? Aí vem a operações dos conjuntos. Os conjuntos, eles podem ter como união dos conjuntos, representado A unido a B, ó, formado por todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B, ou a ambos os conjuntos. Então, todos os elementos de A com B. Então, aqui o conjunto A e o conjunto B, ó. Então, A união B vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, A união B é X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, para representar a união, eu posso ter, ó, quando eles não, se A e B são não comparáveis, a união B é todo os elementos de A e os elementos de B. Quando eles são comparáveis, um dentro do outro, a união também vai ser, ó, todos os elementos de A com B. Quando eles são disjuntos, a união de A e B também vai ser os elementos de A com os de B. Aí as propriedades da união podem ser, se eu digo A união B, não, A união A vai ser a mesma coisa do conjunto A. A união B é igual a B união A. A união vazio sempre vai ser igual ao próprio conjunto A. A união com o conjunto universo vai ser igual ao conjunto universo. A união B, união C vai ser a mesma coisa, é igual a união B, entre parênteses, união C, né? Associativa. Se A união B for igual a vazio, então A é igual a vazio e B é igual a vazio. Aí vem a questão da intersecção. Então, quando eu falo em interseção, a interseção B, eu vou ter aqui, ó, os elementos que ficam aqui no meio. Os elementos que estão em A e em B. No caso, vai ser 5, 6, 7, 5, 6, 7. Então, eu posso dizer que a interseção B vai ser X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Quando eu falo da representação gráfica, eu posso dizer que se A e B são não comparáveis, a interseção vai ser aqui, ó, essa parte que está de azul, né? A interseção B. Quando são comparáveis, o conjunto está dentro do outro, a interseção vai ser o próprio conjunto B. E se A e B são conjuntos disjuntos, a interseção, ó, no caso aqui é vazio, não tem nenhum elemento de A, nem que esteja no conjunto B. Aí vem as propriedades da intersecção de conjuntos. Quando A interseção A é o próprio conjunto A. Se eu tenho A interseção B, vai ser igual a B interseção A, certo? Então, a ordem não difere na questão da intersecção. A interseção vazio vai ser igual ao próprio conjunto vazio. A intersecção conjunto universo vai ser o próprio conjunto A. Quando eu tenho a questão da propriedade associativa, A interseção B, ó, entre parênteses, interseção C vai ser igual a intersecção B intersecção C. Quando eu tenho A união B, interseção C, vai ser igual a união B, intersecção A união C. Ou A intersecção B união C, vai ser igual a intersecção B,
unido à intersecção C. É a mesma coisa. Quando eu falo aqui, diferença de conjuntos. Então, quando eu digo A menos B, quer dizer o quê? Que todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Exemplos conjuntos A e B, ó. A e B, não é isso? Então, quem vai ser a diferença? Vai ser essa partezinha aqui amarela, ó, os elementos que estão em A e não está em B. Então, A menos B vai ser 1, 2, 3, 4. Ele está apenas no conjunto A, não está no B. Então, A menos B vai ser um X, tá ok? X pertence a A e X não pertence a B. Agora, se eu quero A menos B é igual a B menos A, será? Então, se eu quero, quando eu digo B menos A, representa o quê? O conjunto formado por todos os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Exemplo, os mesmos conjuntos, A e B. Então, os elementos que pertencem a B, né? E não pertencem a A. No caso aqui vai ser 8 e 9, né? 8 e 9 não está no conjunto A. Então, B menos A vai ser os elementos 8 e 9. Então, B menos A vai ser igual a X, tá ok? X pertence a B e X não pertence a A. Quando eu vou para a parte de representação gráfica, A menos B aqui, ó. Vai ser essa parte dos elementos que está apenas em A, né? São não comparáveis. Quando os conjuntos são comparáveis, um está dentro do outro, a diferença vai ser também os elementos que estão em A e não está em B, certo? Apenas os elementos de A. E se A e B são conjuntos disjuntos, então se eu tenho A, o conjunto A, e o B aqui separado, então a intersecção, no caso aqui a diferença vai ser o que? O conjunto A. Diferença simétrica. Quando eu falo diferença simétrica, é o que? A menos B ou B menos A. Então eu digo, represento por esse símbolo aqui, ó. A, R, B, conjunto formado por os elementos A menos B ou B menos A. Então tá aqui os mesmos conjuntos. Então A menos B tá aqui, ó, o que tá em A, e B menos A é o que tá em B. Então A, L, B, diferença simétrica vai ser 1, 2, 3, 4 unido a 8, 9. Então a união dessa parte aqui, ó, né, que tá pintado de verde. Então, A, L, B vai ser X, tá ok? X pertence a A menos B e X pertence a B menos A. Também nós podemos dizer que A, L, B vai ser A menos B união B menos A, não é isso? É a união dessa parte do conjunto de A menos B e B menos A. E também eu posso dizer que A, L, B vai ser igual a A unido a B menos a interseção B, não é isso? Que é a mesma coisa. Aí tem o complemento de um conjunto. Quando eu falo em complemento de um conjunto, quer dizer formado por todos os elementos do universo que não pertencem ao conjunto A. Ele é representado por A' ou A complementar com o Czinho, ou também só pelo C complementar e a letra do conjunto. Então, A complementar vai ser igual a X, tá ok? X pertence ao universo e X não pertence a A. Então, A complementar vai ser o universo menos A. Então, se eu tenho um conjunto universo formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e A igual a 1, 3, 5, 7, 9, quem vai ser o meu conjunto? Quem vai ser o meu complemento? O complemento vai ser os elementos aqui, ó, que está no conjunto universo e não está no conjunto A. No caso, 2, 4, 6 e 8. Aí tem a propriedade do complemento. O complemento do complemento é igual ao próprio conjunto A. A unido com o seu complemento é o universo. A interseção com o complemento vai ser igual a vazio. O complemento do universo é vazio também. E o complemento do vazio é o conjunto universo. Aí, quando eu falo de número de elementos da reunião de conjuntos, eu vou representar por N de A, o número de elementos do conjunto, e N de B, o número de elementos do conjunto B. Então, o número de elementos
de um conjunto é também conhecido como cardinal do conjunto, certo? Então, eu quero a cardinalidade do conjunto, eu vou representar quer dizer, a quantidade de elementos do conjunto. Então, eu posso representar aqui, ó, por essa forma, n de A unido a B vai ser igual a n de A mais n de B, menos a intersecção n de A interseção B. Aí eu vim aqui as propriedades, né? Propriedades. Então eu posso dizer que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, vazio está contido em A, existe um A, exemplo. O vazio está contido dentro do conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, ele está aqui. O vazio está contido no próprio conjunto vazio. Todo conjunto A está contido no próprio A, isto é, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, A está contido em A, existe um A. Não é subconjunto. Para indicar que um conjunto A não é subconjunto de B, escreve-se A não está contido em B, certo? Ou B não contém A, certo? Exemplo, ABC está contido não está contido em ABD, porque tem que ser todos os elementos do conjunto, então o C não está nesse conjunto. Conjuntos cujos elementos são conjuntos. Os elementos de um conjunto podem também ser conjunto. Então, o conjunto P, eu tenho o elemento vazio, o A, B, AB. Nesse caso, o vazio é um elemento de P, portanto, escrevemos vazio pertence a P, e não vazio está contido em P, porque eu estou relacionando um elemento com o conjunto. Então, aqui também é o elemento A. O elemento A pertence a P, o elemento B pertence a P, os elementos AB pertencem a P. Alguns subconjuntos de P pode ser, ó, vazio aqui, entre parênteses, entre chaves, está contido em P. Aqui o vazio, no caso aqui eu vou dizer que aqui o conjunto, quando eu coloco entre chaves ele se torna um conjunto. O conjunto, que é o subconjunto, no caso de P, está contido em P. Subconjunto AB está contido em P. Subconjunto A, separado com o elemento B, está contido em P. Então, vocês estão vendo a diferença daqui, ó, que ele está entre chaves apenas uma vez, ele se torna um elemento do conjunto. Quando eu coloco duas vezes a chave, ele representa o subconjunto do conjunto, então logo ele vai se relacionar através do símbolo está contido ou contém. Aí nós vamos agora para o conjunto das partes, ou potência P de A. Então, o conjunto das partes, ele é formado por A igual a MNP, né? Em que eu vou ter o subconjunto, ó, MNP, MN, MP, NP, MNP e vazio. Sempre o vazio vai estar em todos os subconjuntos. Então, P de A vai ser o quê? Todos esses elementos. Então, se eu quero saber quantos elementos tem o conjunto das partes, então eu vou dizer que P de B vai ser B igual a MNP, escrevendo por P de B, ó. Aí eu começo vazio, depois o M, o NP, MN, MP, eu vou agrupando. Primeiro 1 a 1, depois 2 a 2, NP, e depois por último 3 a 3, é o conjunto das partes. Aí vamos agora para representar os conjuntos numéricos. Que vem a ser esses conjuntos numéricos? Eu vou ter o conjunto dos naturais, representado por N, são todos os naturais, todos os positivos, certo? Depois, conjunto dos inteiros, que inclui positivos e negativos. Conjunto dos racionais, que é todos números na forma P sobre Q, que Q tem que ser diferente de zero, né? Q pertence aos demais, diferente de zero. E os reais, que vai ser os racionais unidos aos irracionais. Então, eu tenho aqui no diagrama representado o conjunto reais, tem os irracionais que fica à parte, os naturais está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais, certo? Então, a união desse conjunto com esse aqui, ó, eu vou ter os reais. Representando aqui rapidamente aqui a revisão. Números naturais, eu tenho aqui todos os números partindo 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Então, nos naturais, eu vou ter o N com o asterisco, que é representado pelos números naturais menos o zero.
Nos inteiros vou ter z asterisco, como eu falei, os inteiros são os negativos e os positivos. Quando eu tiver o símbolo do asterisco, vai ser z menos zero. Quando eu tenho z mais, vai ser todos os inteiros não negativos. Z menos, todos os inteiros não positivos. Z com asterisco e mais vai ser os inteiros positivos. E Z asterisco menos vai ser os inteiros não negativos. Então, os números racionais. Q vai ser igual a divide B, então que A, B pertence a Z, B tem que ser diferente de zero. Então, os números racionais, eles são todos os números na forma de fração, geralmente, em que o B tem que ser diferente de zero, certo? E os racionais incluem os números naturais, os inteiros, frações positivas e negativas, decimais exatos, dízimas periódicas, como nos exemplos aqui, ó, menos 5, menos 4 terços, menos 1, 0,25 e assim sucessivamente. Então, eu posso ter um probleminha. Como escrever a raiz quadrada de 2 em forma de fração? Esse problema aqui é justamente que eu quero mostrar que todo número racional é na forma de A sobre B. Então, a raiz de 2 eu posso representar pelo quê? Pela raiz de quê? Vocês podem ver aí. Então, pensem como eu posso representar a raiz de 2 na forma de fração. Né, pessoal? Então, é uma forma que vocês podem estar demonstrando e responder e tentar responder, certo? Números irracionais e reais. Os irracionais são as raízes inexatas, decimais infinitos e não periódicos. Exemplo, π é igual a 3,14 e é igual a 2,72. E os reais é o conjunto geral, né? Que, como eu falei, é a união do conjunto racionais com os irracionais, certo? A união dos dois vai dar os reais. E vem os complexos, que é um conjunto à parte, representado pelas raízes negativas. Raiz de menos 4 vai ser igual a 2i, em que eu vou ter uma unidade imaginária i, igual a raiz quadrada de menos 1, certo? Então, a raiz de menos 64 vai ser igual a 8i, certo? Então, desse fato, temos que R está contido em C, nos complexos. Reta real. Os números reais podem ser associados univocamente com cada ponto, ou seja, a reta real vai ser o que? Ponto zero, origem, negativos e positivo, ou também chamado eixo real. Aí eu venho para os intervalos reais, que ele é representado sempre na reta real, ó, em que eu tenho dois números aqui, ó, A e B, em que vocês observarem, ele está aberto, né, a bolinha. Então, quando estiver aberto, eu não vou incluir o número A e B, no caso. Eu vou dizer que X é maior que B, menor que B. Então, eu vou representar o intervalo aqui, ó, pelos colchetes abertos. Por quê? Porque não inclui dois números A e B. Ou, entre parênteses, A e B, certo? Para dizer que não está incluindo A e B. São os valores entre A e B. Na segunda situação, eu tenho aqui, ó, o A e o B, tem uma bolinha aqui, ó, tá fechado. Então, vai incluir A, todos os valores entre A e B, incluindo os dois, né, A e B. Eu vou dizer que X é maior ou igual a A, menor ou igual a B. Para representar com colchete, vai ser o intervalo fechado, que eu digo colchete para dentro, A e B, que quer dizer que vai incluir os valores A e B, né? Então, aqui vai ser, ó, fechado. Na terceira situação, eu tenho aqui, ó, a bolinha vai estar aberto no A e fechado no B, ou seja, não vai incluir o número A, o valor correspondente a A, mas vai incluir o B. Eu vou dizer que A é maior, X maior que A, menor ou igual a B. Então, R vai ser aberto, o colchete aberto no A, fechado no B. Ou eu posso representar, quando estiver aberto, com o parênteses no A, e aqui o colchete fechado no B, para dizer que não inclui o A, mas inclui o B. E a quarta situação, eu vou ter aqui, ó, apenas os valores de A maiores que A, ó, não inclui o A, então vai ser X maior que A. Posso representar intervalo aberto de A, ó, para dizer que, ó, o colchete vai estar aberto, intervalo aberto de A.
para o infinito, mais infinito, que vai ser também aberto, todos os valores maiores que A. Ou entre parênteses A, incluindo mais infinito também entre parênteses, que não inclui os dois. E na última situação aqui, ó, B fechado, ó, para o menos infinito, né? Então, x menor ou igual a B, aberto no menos infinito, né? E aqui é para ser fechado, gente, ó. Tá errado, fechado no B. Então, vai ser parênteses, menos infinito, fechado no B, porque inclui o B aqui, ó. O B faz parte, porque ele diz x menor ou igual a B. Então, inclui o B e os menores. Aí, ó, um exemplo aqui para a representação do intervalo, eu tenho aqui A igual a menos 1 a 6, o intervalo fechado, de menos 1 a 6, todos os valores que está menor, x maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 6, ó. E B vai ser igual a 1 e mais infinito, intervalo aberto. Então, vamos representar a união e a intersecção. Coloco as duas retas, ó, de A e B. Ele diz que é menos 1, inclui menos 1 a 6, ó, valores maiores que menos 1 e menor que 6, tá aqui, ó, a reta aqui pintada de vermelho. E o B vai ser os valores. Então, aqui no A vai ser fechado no menos 1 e fechado no 6, por quê? Porque é menor, maior igual, menor igual, certo? Agora aqui, ó, x maior ou igual a menos 1. X maior ou igual, no caso aqui, a 1. Então, vai ser aqui, ó, aberto no 1, vai até o infinito, ó. Então, a intersecção aos valores que tem igual. Então, vai ser aqui, ó, vai ter no A, do 1 aberto até o 6 fechado. Então, x vai ser maior que 1, menor ou igual a 6. Essa vai ser a representação. Aí, nós temos aqui algumas identidades, algumas afirmativas, verdadeira e a falsa, ó. Se 3 pertence a 3 e a infinito, que é aqui vai ser o que? Aberto no 3 e no infinito. Então, não pertence, é falso. Por quê? Porque aqui o 3 não inclui, ó, como a gente viu. Porque aqui está no parênteses. Quando está o parênteses, ele indica que não está incluindo o número. Quando eu digo 3 pertence a menos infinito e a mais infinito, é verdadeiro. O 3 está entre os valores menos infinito e o infinito. 3 pertence aqui, ó, intervalo aberto 4 e aberto no infinito, é falso. 3 não está, aqui quer dizer que a partir do 4 até o infinito, porque não inclui o 4, e o 3 é menor que 4, né? Letra D, 3 pertence a menos infinito e a 3 é falso, porque também o 3 aí não está sendo incluído. Não está sendo incluso, né? Porque ele está no parênteses, aí entre parênteses quer dizer que o intervalo é aberto, não inclui o 3. Letra E, 3 pertence a menos infinito e a 3 está fechado no 3, ó, colchete, e aberto no infinito. Então, é verdadeiro, porque inclui o 3 aqui, a partir do 3 indo para o menos infinito. 3, 2, 1, 0 e assim sucessivamente. Letra F, 3 pertence a menos infinito e a 2 é falso, né? Porque aí o intervalo está aberto no 2 para o menos infinito, e o 3 já é depois, né, do 2. E o G, 3 pertence ao intervalo aberto, porque está no parênteses, quer dizer que não inclui o 4, e vai para o menos infinito, então aqui é verdadeiro, né? Porque ele vem do 4, aí vai 3, 2, 1, então inclui o 3 aqui dentro desse intervalo. 3 pertence ao intervalo fechado de 3 e infinito? Sim, né? Porque aqui está fechado, ó. Colchete aqui, ó, tá fechado no 3, ou seja, inclui o 3 indo para o mais infinito, então é verdadeiro também. E aqui eu tenho uma atividadezinha para vocês praticarem, ó, certo? Aqui é o elemento 3, pertence a 3 e 4. Lá as nossas propriedadezinhas, vocês viram, lembra? Verdadeiro ou falso? 0 pertence, 0, 1, 2 pertence, verdadeiro, aqui verdadeiro. Então vocês vão praticar um pouquinho dessa questão do pertence, está contido, certo? Façam essa atividadezinha básica, certo? Que é muito boa para o estudo de vocês. E aqui eu tenho também algumas questõezinhas, ó, para vocês dizerem se é verdadeiro ou falso. 1 pertence ao conjunto aqui 1, sim, né? Verdadeiro.
que o elemento 1 pertence a 1 verdadeiro, são iguais, né? Então vocês vão tentando responder também. Isso aqui não está difícil, certo? É só eu voltar lá na representação, quando eu tenho prenos 1 parênteses, ele é representado pelo elemento, e quando ele está entre duas chaves, ó, ele é o subconjunto. Então, bons estudos, espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Estudem bastante, revisem os conteúdos através dos vídeos, slides, certo? Tire qualquer as dúvidas, e boa sorte, e até mais.